Bom dia, igreja, graça e paz. Conferência Clickbait. Eu confesso para os irmãos e para as irmãs que eu precisei perguntar para o pastor Igor o que significa clickbait, porque de fato eu nunca tinha ouvido falar sobre esse termo. Eu quero fazer aqui uma espécie de nivelamento. Primeiramente, entre os jovens, eu quero perguntar: quem aqui sabe o que significa clickbait? Levanta a mão. Jovens? Quem não sabe o que significa, na verdade? Levanta a mão. Muitos jovens, inclusive acima dos 60, 70 anos, levantaram as mãos. Deixa eu fazer aqui um nivelamento então com vocês. Clickbait, o que significa clickbait? Do inglês, bait significa isca. Ou seja, é uma isca que você clica e é fisgado por esse clique. Para aqueles que entendem a linguagem da computação, da informática aí, né, da tecnologia. Então assim, o clickbait seria o quê? Conteúdo falso. Quem pode me ajudar aí, dentre os jovens? O que é clickbait, gente? Fala alto aí. Clickbait. Uma imagem. Você acredita que aquela imagem é uma coisa e quando você entra lá, não é nada daquilo que você acreditou que fosse, né? É exatamente isso que o Pedro falou. Você imagina lá, por exemplo, você está lá navegando na internet, aí você vê um link assim, ó: encontre a sua cara metade ideal. Encontre aquela pessoa que vai fazer você feliz. Você clica lá para poder encontrar um par perfeito e você entra lá dentro. Clickbait. Porque na verdade você se relaciona com a pessoa e acha que ela vai fazer você feliz, que ela é do jeitinho que você está querendo, do jeitinho que está lá no site, e quando você vê, você quer um clickbait. Ou por exemplo, 10 maneiras de você ficar rico, e você clica naquele link, quando você entra lá, é uma outra informação, um conteúdo falso. Para poder explicar melhor para você o que é o clickbait aqui, eu gostaria que o passador passasse os slides. É isso mesmo, Vitão? Será que está sem a pilha? Gente, eu acho que o problema é o usuário aqui, porque precisa ligar o passador, né? Foi mal. Vamos lá então. Clickbait. Imagine só a situação. Conferência Jupib. Projeto Sola com Guilherme Amaro e Guilherme Andrade, sexta, sábado, domingo. E você vem então para a conferência e quando você chega aqui não tem nada de Guilherme Andrade, não tem nada de Guilherme Amaro, tem o Guilherme Godoy. Clickbait, pegadinha do malandro. Outro exemplo aqui para você fixar bem mesmo. O que é esse aí? Uau, que homem! Guilherme Godoy. Aulas de bateria com o Gui Godoy. E você vem para a aula de bateria, só que não é esse baterista que você encontra, não é esse Gui Godoy, é esse Gui Godoy. Clickbait. Para quem não sabe, quem está assistindo a gente em casa, por exemplo, o Guilherme Godoy é baterista nessa igreja. Eu também sou Guilherme Godoy, toquei bateria aqui por algum tempo, né, Rogério? E então você falava assim: quem que é o Guilherme Godoy da igreja? Para qual que você está falando? É o bonito e forte ou é o outro? Não, estou falando do outro. Então o outro sou eu, porque ele é o bonito e forte. Então o Gui, o que separa a gente é um Y, né? Separados por um Y. Você vem para a aula de bateria. Clickbait. Então clickbait, eu espero que você tenha entendido bem o que significa clickbait. Significa uma mensagem falsa, fake, com conteúdo sensacionalista. E de fato, meus irmãos, minhas irmãs, nesse mundo nós temos toda sorte de clickbait que você possa imaginar. Pense comigo, escolha o seu clickbait, Eduardo. A área conjugal afetiva. Eu quero encontrar alguém, quando eu me casar, sim, no casamento eu encontrarei ali a paz que eu preciso, a felicidade que eu preciso, eu serei preenchido, completo e não precisarei de mais nada. Deus me fará feliz com esse casamento. E de repente, clickbait. Porque um casamento não pode preencher, não pode fazer feliz, pleno. Da mesma forma, a área profissional. Quando eu alcançar aquele status na empresa, eu serei feliz, serei preenchido.
Quando me tornar um engenheiro? Quando me tornar um médico? E você cai nessa isca de acreditar que a carreira profissional pode te preencher. E em tantas outras áreas, sexual, finanças, você acha que ficando rico você vai ser satisfeito. Você acredita que acessando sites pornográficos, ou mesmo acessando conteúdos indevidos, lá dentro do banheiro, no recôndito do seu quarto, dentro da internet, você acha que isso vai te preencher e você sabe que não preenche. É como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais você se afoga nesse mar, dessa água salubre. O que mais? Disciplinas espirituais podem ser clickbait. O ministério pode ser o clickbait. Ver o pastor Igor pregando, pastor Petrônio, pastor Tarcísio, e dizer, eu quero ir para o ministério porque eu terei uma plataforma, terei um microfone, terei poder de voz. E quando você entra para o ministério, clickbait. Porque o ministério vai muito além do que estar aqui. Isso aqui, na verdade, ocupa o quê, gente? 5% do ministério, talvez? Pouco tempo. E você cai no clickbait, às vezes disciplinas espirituais. Aí se eu orar todos os dias, se eu ler um capítulo por dia, eu serei mais santo. E você às vezes cai numa religiosidade, achando que a caixinha da religiosidade vai fazer com que você seja pleno. E isso é clickbait. Bem como vícios, para vocês jovens. Aquele amigo que fala, cara, é só uma cervejinha. Aquele camarada lá na sua escola que fala, bicho, é só uma cheiradinha, um pozinho, que mal isso vai ter? Que mal isso vai fazer para você? É o vício da televisão, da internet, sei lá, dos jogos. Clickbait. Nada nessa vida pode satisfazer você, senão Cristo Jesus. Mas nessa manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro clickbait. Todos esses clickbaits, nós devemos tomar cautela em relação a eles, devemos fugir dessas iscas, mas eu quero que você tire os canhões do clickbait lá e coloque os canhões no clickbait aqui. E a pergunta que eu faço é, e quando o clickbait sou eu? E quando o clickbait é você? Será que é só comigo ou com você também? Às vezes eu me pergunto, será que eu sou de verdade? Será que eu sou de fato? Será que eu sou transparente 100% com a igreja? De fato? Essa é a pergunta que você deve se fazer nesse momento. Será que eu sou 100% de fato? E a resposta é não. Essa pergunta, será que eu sou de verdade? Eu creio que cada um de nós acabamos por fingir, em algum grau, aqui ou ali, sobre quem nós somos de fato. Eu lembro uma vez, igreja, em que eu estava pregando, e uma irmã, na verdade uma desconhecida, mas ela era crente, não a conhecia, ela assistiu o culto, e ao final da pregação ela chegou para mim e disse assim, uau, você é um homem de Deus. E eu pensei na mesma hora, uau, como que você sabe disso? Simplesmente porque eu preguei lindamente, ou de alguma forma que ela achou bonito, com palavras bonitas? E você percebe que quando você pergunta para os crentes hoje, qual é a qualidade que mais te inspira num pastor? O que você quer num pastor de fato? O que você quer que o pastor Tarcísio seja? Pastor Petrônio? Pastor Igor? Tenho certeza que você vai dizer, eu quero que ele seja autêntico, ele seja genuíno, íntegro, sincero, honesto, porque nós queremos um pastor com quem nós podemos contar de verdade. Mas de fato o que acontece é o contrário. Muitas vezes nós vamos atrás dos pastores que apresentam não sinceridade, mas qualidade da mensagem, mais clareza da mensagem, da comunicação. E eu acho isso de uma desvantagem muito grande. Você seguir aquele cara da internet e começar a comparar ele com os pastores que te visitam na sua casa, com os pastores que oram por você, com os pastores que vão atrás de você. Será que eu sou de verdade? Pois, meus irmãos, infelizmente nós queremos mostrar o palco da nossa vida e não os bastidores da nossa vida. Quando você olha o Instagram e o Facebook, o que você vê é exatamente isso. Pega lá para você ver o seu Facebook, o Facebook dos outros. Você vai ver apenas as coisas bonitinhas, as viagens bonitinhas,
a sua promoção no trabalho, o seu filho que nasceu, a sua brincadeira com o seu filho. Você não vai postar lá você brigando com a sua esposa. Imagina eu com a Dalila, olha gente, eu estou tendo um fight aqui agora com a Dalila, estamos numa live aqui, amor, dá um tchau aqui pro pessoal aqui, ó. Ou, por exemplo, Levi me desobedeceu. Olha pessoal, fazendo uma live aqui, um story, sei lá, agora é papapá no Levi, hein? 3 papapá, gente, vamos lá? É 1, é 2, é 3 e... Será que eu estou falando alguma mentira aqui, gente? Por acaso a gente mostra o pus que sai das nossas feridas, dentro de casa, dentro da nossa alma, dentro da nossa igreja, ou nosso serviço na igreja? E acontece que, quando eu começo a manipular a minha imagem, não sendo 100% verdadeiro, eu acabo me tornando um eu imaginário. Eu acabo me tornando alguém que é irreal, não existe essa pessoa. Eu, como pastor, e muitos dos meus amigos pastores também sofremos sérios problemas em relação a isso. Porque, de certa forma, diante da igreja, nós somos como pais ou irmãos mais velhos que querem o respeito e não queremos perder a nossa autoridade moral sobre a congregação. E é aí que entra a pressão, o peso de mostrar que está tudo bem, que está tudo zen, quando na verdade não está. E eu vivo esse clickbait de que não, venham a mim, aqui está tudo certo, eu sou seu pastor, aqui eu vou, você pode se abrigar aqui, quando na verdade o nosso abrigo é Cristo, de fato, e não nós como pastores. E nós começamos a fingir. E o grande problema é que você quer exatamente que eu seja aquilo que você espera que eu seja. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que você não quer que eu simplesmente fale as verdades dos problemas que estão acontecendo comigo aqui em cima. E eu não vou falar mesmo, claro que não. Imagina eu dizendo aqui para vocês assim, gente, eu tive um fight com a Dalila aqui, e ela disse para mim que seria a última vez que ela me daria uma chance. Então vamos aqui falar sobre casamento blindado, vamos lá. Não combina, né? Então nós temos uma pressão muito grande em cima de nós, pastores, e você também sofre uma pressão enorme sobre isso, porque em algum grau isso também te afeta. Todos nós temos lacunas entre aquilo que nós mostramos ser e aquilo que nós verdadeiramente somos. E qual é o lugar em que nós mais fingimos bem? Um lugar onde nós somos experts em mostrar e projetar uma imagem que não é nossa de fato? Aqui na igreja. Olhe para nós. Somos todos perfeitinhos. Somos todos bonitinhos. Os filhos bem comportados. Não há problemas. Todos amamos o nosso trabalho. Todos nós estamos tranquilos, bem zen, está tudo ok. Pode ser até que você saindo do carro, vindo para a igreja, você gritou os seus pulmões para fora com seus filhos e disse, olha, dê um pio dentro da igreja, e os filhos vêm aqui, colocam um sorriso no rosto, e quando o culto acaba, tudo volta ao normal, lá dentro do carro, dentro da sua casa, porque aquilo que você vive aqui é um clickbait. E eu entendo porque isso acontece com a gente. Essa lacuna, esse gap, é devido ao medo. Medo de que as pessoas não gostem do eu de verdade. Medo que as pessoas não te aceitem. O que o pastor vai dizer de mim? O que a igreja vai dizer de mim? O que minha esposa vai pensar se ela me conhecer de verdade? 100%. Para você jovem, o que os moleques lá da faculdade vão dizer se eu simplesmente der um passo à frente e mostrar quem eu sou de verdade, defender o evangelho? Eu sei que existe uma grande pressão vivendo no meio da multidão. No multidão lá fora, você nadando contra a correnteza, certamente você vai sofrer. E você pode ser que tenha medo. Mas dentro da multidão da igreja, aqui, é muito fácil fingirmos ser alguém que nós não somos. É muito difícil sermos autênticos e genuínos, porque de fato nós temos lacunas entre quem somos e quem projetamos ser.
Mas esse não é um problema do nosso tempo, e glória a Deus por isso. De fato, a Bíblia endereça esse assunto. Paulo escreve a Timóteo, na primeira e na segunda carta, endereçando esse problema. E aqui eu gostaria de dar para você o contexto histórico sobre o texto em que Paulo escreve a sua epístola, a segunda epístola a Timóteo, onde ele trata sobre esse assunto, o perigo que Timóteo estava correndo em fingir ser alguém que ele não era, o perigo de Timóteo se juntar a todos aqueles que estavam fugindo do Evangelho e se desassociando de Paulo e ser um fake, ser um pastor de plástico, porque Timóteo era um pastor em Éfeso. Ele estava correndo o risco de ser alguém de mentira. Então o contexto é esse aqui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai verificar que Paulo fala muito bem de Timóteo. Timóteo, um pastor em Éfeso, um jovem, ele era muito verdadeiro e fiel a Paulo, um grande companheiro. Paulo vai dizer, a carta aos Filipos, que ninguém se interessava com as coisas da igreja como Timóteo. Timóteo era um verdadeiro irmão de Paulo. Acontece que o cenário muda no ano de 64, em julho de 64 depois de Cristo. Nero, ele simplesmente não gostava da arquitetura de Roma. Nero então tem uma ideia: já sei, eu vou botar fogo em Roma, e aí depois eu reconstruo, refaço a arquitetura a meu gosto. Nero sobe no alto de uma torre, bota fogo em Roma e começa a tanger a sua lira, simplesmente contemplando aquele show pirotécnico. E dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo e apenas 4 bairros ficaram intactos. Então Nero utiliza esse álibi. Qual álibi? Apenas 4 bairros ficaram intactos, e esses 4 bairros eram densamente povoados por cristãos. Nero disse: a culpa é dos cristãos, os cristãos colocaram fogo em Roma, vamos persegui-los. Então, não apenas agora os judeus perseguem os cristãos, mas agora também a máquina romana persegue tanto o judeu quanto o cristão. E começa uma perseguição, e diz então os historiadores que faltou madeira para poder botar fogo em cristão e para poder crucificar cristão naquela época. Então, aqui está Paulo preso, porque foi considerado malfeitor, foi considerado alguém que botou fogo em Roma. Paulo preso numa masmorra romana, fria, úmida, escreve uma carta para Timóteo, para encorajar esse jovem pastor, para que Paulo pudesse passar o bastão para Timóteo, e Timóteo, com o bastão do cristianismo nas mãos, não deixasse a nossa fé morrer. Veja o desespero de Paulo, a ânsia de Paulo que esse bastão seja passado para Timóteo. Acontece que Timóteo era um pastor jovem, inexperiente, doente, com sérios problemas e muitas responsabilidades. É nesse contexto que Timóteo corre o risco de ser um clickbait. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, te convido a ler comigo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 4. Diz assim o texto: quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas, nosso reencontro me encherá de alegria. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você é de verdade. Lembre-se de quem você é, igual Mufasa lá com Simba, para quem assistiu o Rei Leão, né? Lembre-se de quem você é. E nós precisamos nos lembrar de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Paulo está dizendo: Timóteo, eu me lembro da sua fé que não é fingida. Eu me lembro que você chorava pela igreja. Você é verdadeiro. Você é de verdade. E ele diz: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Paulo está dizendo: eu te conheço, Timóteo, eu sei que a sua fé é autêntica, a sua fé é de verdade. Timóteo, mesmo que você esteja aí talvez pensando em se debandar, em ter vergonha de mim, em ir com aqueles que estão abandonando o Evangelho por conta dos meus sofrimentos, ei, eu quero te lembrar das suas lágrimas. Você é de verdade, você não é clickbait não, meu camarada. Sua fé é sincera. E detalhe,
Lembre-se da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. 3 gerações, igreja, 3 gerações. A forma como a vovó Lloyd e a mamãe Eunice passaram essa fé para Timóteo foi tão eficaz que fez com que a fé de Timóteo não fosse falsa, não fosse clickbait. A fé de Timóteo é uma fé autêntica, porque no lar, vovó Lloyd e mamãe Eunice eram de verdade. E Paulo está dizendo, lembre-se das suas raízes, lembre-se a quem você pertence, a Cristo. E de onde você veio, a sua fé continua firme. É como se Paulo pegasse ele pelo colarinho e dissesse, Timóteo, lembre-se de quem você é. Tipo um coach. Rapaz, não se envergonhe do evangelho. Pega o bastão e leve adiante. Lembre-se da sua avó, da sua mãe. E ele continua. Na verdade, algo interessante que eu gostaria de fazer um parênteses aqui, é que eu quero que você observe que a fé de Timóteo, Paulo diz que a fé dele não era fingida. E como que alguém pode saber se sua fé é de verdade ou não? Como que você sabe se eu sou de verdade ou se eu sou fake? Convivendo, certo? Andando comigo, caminhando lado a lado. Então Deus prepara um antídoto para a igreja, para que o clickbait individual e pessoal não aconteça. E o antídoto está lá em Tiago. E aqui eu estou falando o que era normal lá na primeira igreja. Não a primeira igreja batista, não a primeira igreja metodista, não a primeira presbiteriana. É a PIGE, primeira igreja de Jerusalém. Com o primeiro pastor, os primeiros cristãos, no primeiro século, o início de tudo, o que é normal para a igreja está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, isso que nós vamos fazer já já. Eu quero que você pegue uma pessoa do seu lado aí e você vai confessar para ela o seu pecado mais terrível, mais profundo e mais escandaloso que você tem. E aí depois a pessoa que está do seu lado vai confessar o pecado mais profundo e terrível dela para você. Combinado? Sim? Não, né? Só que não, né? Se você for fazer isso, eu sugiro que você não comece, tá ok? Não comece por você. É claro que nós não vamos fazer isso aqui. Fazer isso seria muito esquisito, muito estranho. Você acha ou não? Imagina, a Bíblia tem frases como anime-se uns aos outros. A Bíblia fala, estimulem-se uns aos outros nas boas obras. Imagina acabando o culto, uma pessoa que você nem conhece muito bem, você fala, cara, vai lá, evangeliza, semana de vitória para você e evangeliza lá. É superficial, não é verdadeiro. Porque nós temos aqui a igreja grande, o grande círculo. E detalhe, nós gostamos muito do verso que vem depois disso, né? Porque a oração do justo pode muito em seus... A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas esse verso seguinte, ele tem conexão total com isso. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orar acerca desse pecado confessado. E aí você vai ser sarado. Você vai ser curado. Só que fazer isso aqui é muito estranho, é muito esquisito. E é exatamente por isso que todos nós precisamos de um círculo. Aqui nós chamamos de pequeno grupo, PG, em outra igreja vai ser célula, outra igreja é grupos familiares. Fato é que eu e você precisamos de um círculo de pessoas próximas, fechado, gente de confiança, gente de Jesus que te leva para Jesus, aonde a vida na vida acontece, aonde pessoas são transformadas pela oração e confissão, aonde tem gente de verdade que vai te ajudar a carregar o seu fardo, o seu peso. Nós precisamos de um pequeno grupo, nós precisamos de um círculo. Você faz parte de algum grupo desse? De algum círculo desse? Porque é impossível, como igreja grande, nós não conseguimos fazer aquilo que foi dado para a primeira igreja de Jerusalém. Confessar os pecados uns aos outros e orar acerca desse pecado para que sejamos sarados. Aqui a gente não consegue fazer isso. Mas Guilherme, aí tem um problema.
E o problema é que tem alguns pecados aí, aquele em especial, que eu não tenho coragem às vezes nem de mencionar para Deus, eu tenho vergonha de falar para Deus dele. Esse único pecado é muito feio, é do arco da velha, eu não vou compartilhar ele com 5, 10 pessoas. E é exatamente por isso que todos nós precisamos de alguém de confiança. É aqui que entra o seu pastor, é aqui que entra o seu amigo, seu melhor amigo de confiança, um cara que te leva para Jesus. É aqui que entra a sua esposa, o seu discipulador, não sei, aquela pessoa em que você vai pegar a sua ferida e vai esmagar até o pus sair e dizer: cara, esse sou eu, sem farsas, eis-me aqui, pobre pecador. Gente, nós fomos salvos, mas continuamos sendo salvos. Todos nós temos lacunas na nossa vida, e essas lacunas às vezes são mais diminuídas, são reaproximadas, essa diferença é diminuída quando nós confessamos os nossos pecados e temos gente que nos ajuda a orar, porque algo fantástico, extraordinário acontece quando confessamos o nosso pecado para gente que anda com Jesus. E essa pessoa ora por você, algo extraordinário acontece, poder de Deus. Eu e você precisamos de alguém. Então, Paulo continua no verso 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Por que que Timóteo foi exortado por Paulo? Por que que ele deveria avivar a chama do dom? Que dom é esse? O dom do ministério da palavra. Então nós temos Timóteo, um pastor que recebeu o dom pastoral, o ministério da palavra, e ele precisava avivar esse dom, sinal de que ele estava sendo um candidato a um clickbait. Timóteo era um candidato a se envergonhar do evangelho, a se envergonhar de Paulo. E por que que Timóteo era esse candidato? Bom, simplesmente porque estava tendo muita perseguição. Timóteo era perseguido. Se ajuntar a Paulo era se tornar aí um candidato à cabeça na guilhotina. O governo estava matando cristãos, muita perseguição. Falsidade, falsos mestres estavam se espalhando naquela época. Gente gabaritada que falava bem, e Timóteo, um jovem pastor, às vezes tinha medo de confrontar esses falsos mestres. Timóteo era doente. Paulo diz para ele: olha, por conta desse problema no seu estômago, mistura água com vinho para que essa enfermidade possa ser amenizada, Timóteo. E nos parece que doença do estômago, gastrite, é um problema de pastores, né, gente? Muita ansiedade, pressão demais, altas expectativas, e muitas das vezes é porque nós não nos abrimos com pessoas e nos isolamos em solidão. Eu estou falando aqui, ó, as setas estão primeiramente em mim, e com você também eu sei que é assim. Agora, Timóteo era muito tímido. Em algumas cartas Paulo diz: encoraja Timóteo, gente, traz Timóteo para perto, gente. A gente entende que Timóteo talvez fosse uma pessoa bastante tímida, e não apenas isso, para fechar tudo, era jovem. Naquela época, abaixo dos 40 anos de idade, era considerado uma pessoa jovem. E Timóteo, então, sem muita experiência, talvez se achando inferior àqueles pastores, àqueles falsos mestres, olhava para Paulo, extraordinário ministério de Paulo. Ele olha para o ministério dele e fala: mas o meu ministério é tão pequenininho, quem eu sou para pegar esse bastão de Paulo e dar continuidade? Então ele era um seríssimo candidato a ser fake, a ser um clickbait, a ser um pastor, um ministro de plástico, de mentira. E o texto continua: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, Timóteo, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Timóteo, o Espírito de Deus que habita em você é um espírito de coragem, não de covardia. É um espírito de ousadia e não de medo. É um espírito que te dá amor pelas pessoas, poder para enfrentar essa tempestade de perseguição, de abandono, e te dá autocontrole para fazer com que você seja de verdade, autêntico. Não vai fingir ser na igreja, Timóteo, algo que você não é.
Não vai fazer como Pedro fez lá em Gálatas, quando Pedro estava lá com os gentios, batendo um papo legal e tal. Quando chega o pessoal circuncidado, os judeus, Pedro fica com medo da sua reputação e faz o quê? Não, deixa eu ir para o lado do pessoal que é circuncidado. E Paulo resistiu Pedro na face. Pedro, você está sendo um clickbait, falso, mostrando algo que não é. Se arrependa. Você precisa de um Paulo na sua vida para fazer isso em algumas áreas da sua vida, e eu também. Então o texto continua: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros, Timóteo, sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, você vai sofrer mesmo. O ministério é assim, é repleto de perseguições, é repleto de traições, tem momentos de desânimo, momentos em que você acha inferior, e momentos em que você vê que você está sendo falso. Mas ei, não se envergonhe desse ministério que te salvou e te abraçou, desse evangelho que te salvou, desse evangelho que te abraçou, e não se envergonhe de mim. Por que Paulo diz isso aqui? Sabe por quê? Porque na época a teologia da prosperidade judaica estava simplesmente incrustada ali dentro do coração do judeu. E quando eles olhavam para Paulo teve um estigma negativo gerado ali. As pessoas falavam: poxa, esse Paulo só é preso, só é escorraçado, só é apedrejado, naufrágio e não sei o que, picado por cobra, Miqueias, mas esse Paulo deve ser de Deus. E Paulo está dizendo: Timóteo, seguir a Cristo é isso aí, você vai sofrer. Então, nós temos a pergunta, já é momento de nos perguntarmos: por que eu devo me livrar desse clickbait? Por que Timóteo deve se livrar dessa tentação de cair num clickbait, dele mesmo ser um clickbait? Porque nós devemos nos livrar do clickbait próprio, individual. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Você foi chamado para ser santo, verdadeiro, crystal clear, transparente, cristalino, autêntico. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos: mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Você tem noção da riqueza, da suprema riqueza da glória que nos abraçou, desse evangelho que nos alcançou? Nós estávamos nas mãos de um Deus irado, prestes a sermos esmagados por Deus, e de repente eu fui salvo bem na hora. Eu saio das mãos de um Deus irado e pulo para o seu colo de amor. E quem está ali nas mãos de Deus é Cristo, que é esmagado e triturado no nosso lugar. E eu estou no colo de Deus, sendo chamado de filho. Entende a riqueza, a suprema grandeza desse presente, dessa boa nova que nos alcançou? Para que eu viva uma vida clickbait, fingindo que trabalha para Deus, fingindo ser crente, fingindo que sirvo a Deus. Nós somos embaixadores do Evangelho de Cristo. Temos a palavra de Deus para poder levarmos a todas as pessoas que Deus coloca diante de nós, a cada coleguinha na sala de aula, a cada companheiro de trabalho, a cada parente, falar de Cristo e dessa boa nova do Evangelho que nos salvou. Como ser um clickbait diante de uma grande verdade tão magnífica como essa? E agora, ele se tornou tudo isso, ele tornou tudo isso claro para nós. O Evangelho está claro para nós. Para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Agora nós sabemos quem é o nosso Salvador, o que éramos e o que nós somos hoje.
Nós sabemos quem nós somos, nos lembremos disso, meus irmãos. Tudo está claro. Por que eu vou esconder quando é meio-dia, debaixo da claridade? Não. Eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar quem eu sou, porque em Cristo é meio-dia e todo pecado realmente é exposto, e assim deve ser dentro da igreja. Aqui é o lugar onde nós devemos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Coragem para sofrer, Timóteo. Coragem, igreja, para sofrer. Se livrar do clickbait é receber uma carga de sofrimento. Paulo está dizendo, é por isso que estou sofrendo assim, Timóteo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser parecido com Cristo. Eu sou, de fato, genuíno, e estou sofrendo por isso. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Paulo está dizendo, abraçar os sofrimentos de Cristo é mostrar que você tem uma fé autêntica. E Deus vai guardar esse depósito, essa mensagem, ela vai ser transmitida, vai ser passada por você e vai ser passada por todas as gerações adiante. Paulo está dizendo, você vai sofrer, mas não se envergonhe quando você estiver sofrendo. O padrão de autenticidade é o padrão da mensagem que Paulo estava pregando. Em outras palavras, o padrão era o próprio Paulo, que se espelhava em Cristo e vivia a mensagem que ele pregava. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo, ei, o padrão é essa mensagem que eu te entreguei, essa mensagem que eu vivo e esse viver que eu vivo em Cristo. O padrão é Cristo. É muito fácil você estar em Laodiceia e olhar para o morno, olhar para o quente e falar, nossa, esse é um fanático. E olhar para o frio e falar, nossa, eu estou melhor do que ele. Porque em Laodiceia, qualquer um que faz alguma coisinha a mais se desponta. Em Laodiceia, qualquer morno que gosta um pouco mais de Bíblia e sabe um pouco mais de Bíblia, a pessoa fala, ó, tem que ir para o seminário. Esse aí é pastorzinho, porque você vê a diferença dele um pouquinho acima dos outros jovens. Esse aí vai ser pastor. O modelo não é olhar para a galera ao redor, é olhar para Cristo. Esse é o nosso referencial. E Paulo continua, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Timóteo, o Espírito de Deus habita em você. Você não pode ser fake, não. Igreja, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se você se tornou uma nova criatura, como você vai fingir ser alguém que você não é? Como viver uma vida fake, sendo que a própria verdade, o caminho, a verdade, a vida, habita em você? Então, como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Paulo está dizendo, sofrimento e abandono e traição é algo normal para aqueles que querem abraçar a verdade de Cristo e serem genuínos, autênticos. E a pandemia tem provado isso, gente. Ed Stetzer, num dos seus estudos, ele disse que 25% dos crentes na pandemia em igrejas americanas saíram das igrejas e foram para uma outra igreja ou não voltarão para a igreja simplesmente porque pensam diferente do pastor, porque simplesmente querem cancelar o pastor, que o pastor não votou em A, não votou em B, ou o pastor é a favor de máscara, enquanto ele gosta de quem não usa máscara, e mudaram por motivos políticos, bestas, coisa que não é do nosso feitio, não é da nossa, não está na nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho, e Ed Stetzer diz, a pandemia tem provado quem é de verdade. Cadê aqueles que estavam do nosso lado aqui na igreja? Talvez não retornarão, porque a provação está mostrando de fato quem eles são. Mas existe um lírio que floresce no meio de toda essa perseguição. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesífero e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Paulo está dizendo, olha para Onesífero, Timóteo, e se espelhe nele, porque ele me procurou em Roma inteira até me achar dentro da prisão. Esse é de verdade, esse é autêntico. E nós precisamos nos associar a outros Onesíforos, a ir com gente que nos leva para Jesus, a estar com pessoas que nos ajudam a carregar a nossa carga. Então tenha coragem para pedir ajuda quando é mais fácil
fingir? Quando é mais fácil ser um clickbait? Peça ajuda. Você não tem como viver uma vida cristã autêntica na multidão pelo resto da sua vida, porque isso gera um buraco dentro de você. Segredos são perigosíssimos, porque as pessoas mais próximas, como seus filhos, saberão de fato quem você é. Peça ajuda. E a verdadeira questão aqui é, verso 18, que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. Jesus voltará, e nós prestaremos contas a Jesus. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso, Onesíforo me ajudou. Eu quero caminhar para encerrar, fazendo uma ilustração. E eu quero que você se lembre disso, dessa história. A história é o seguinte: um construtor trabalhou durante 35 anos numa empresa, construindo as melhores casas. Ele era um profissional fantástico. Então, com 34 anos de trabalho, faltava um ano para ele se aposentar. Ele começou a ficar bem animado. Depois, faltando 6 meses para a aposentadoria, ele foi ficando bastante mais animado. Um mês para aposentar, ele já estava ali soltando fogos de artifício, até que o patrão chega para ele e fala: meu querido, você tem servido a gente por 34 anos, eu quero que você faça mais uma casa para a gente. E esse construtor se sentiu ofendido e também bastante chateado. Fala: poxa, eu não vou fazer mais uma casa, estou aposentando. E o dono da construtora disse: olha, isso é muito importante para a gente. Se não fosse importante, eu não pediria para você. Faça mais uma casa. E o construtor disse: ok, vou fazer essa casa então. Então ele começa a construir a casa e faz de qualquer jeito. O coração dele não estava na construção daquela casa. Ele escolhe materiais de não tão boa qualidade, faz o trabalho meia boca, meio chutado, meio corrido. E ali, ao final de alguns dias, ele vem e termina a construção da casa e fala: olha, está aqui ó, a chave da casa que eu acabei de construir. O construtor então, o dono da construtora, pega a chave e diz: meu querido amigo construtor, por 35 anos você nos serviu. E em demonstração de gratidão pelo seu serviço conosco, aqui está a sua casa de presente. Estamos te dando um presente, essa é a sua casa. E não demora muito para que eu e você percebamos que nós estamos construindo a nossa própria casa. Nós estamos construindo um reino, que não é o reino de Deus apenas. Nós somos filhos e herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Tanto a vida de Cristo, tanto os sofrimentos de Cristo, como as glórias de Cristo no porvir. Nós construímos um reino que é de Cristo, é de Deus, é meu e é seu. Nós somos uma família e reinaremos com Cristo. Tudo que nós fazemos é para Cristo, mas estamos construindo a nossa casa, o nosso lar. Estamos expandindo o reino, porque o reino pertence a Deus e somos filhos de Deus. A pergunta é: você está fingindo que está construindo? Você está fingindo que está vivendo uma fé, a vida cristã? Você está vivendo de clickbait? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido no ministério, é que uma das maneiras mais práticas e rápidas e certeiras de criar filhos rebeldes é ser uma coisa em casa e ser outra na igreja. Uma das maneiras mais certas de criar filhos que odeiam a Deus, que não querem saber de Deus, e para que cristianismo, é você viver algo em casa e na igreja viver um clickbait. Então, você precisa refletir e praticar algumas coisas junto comigo. Eu te faço esse convite. Gente, para mim foi difícil pregar isso, porque eu sei que eu não sou 100% de verdade. Eu tenho algumas discrepâncias, algumas coisas que eu não quero demonstrar aqui ou ali, mas eu estou lutando contra isso. Eu tenho um amigo que chega para mim e sempre fala: Guilherme, eu preciso confessar o meu pecado para você. E ele começa a falar tudo. Eu lembro a primeira vez que ele falou assim: Guilherme, eu tenho inveja de você. Eu falei: opa, como assim?
Não, é porque eu estou praticando lá o que Tiago diz, estou confessando, eu tenho muita inveja disso, daquilo, coisas pesadas. Falei, legal. E desde isso então a gente começa a orar um pelo outro, confessando os pecados um pelo outro. Quinta-feira, no meio da rua, eu estava confessando um pecado lá para o meu cunhado, Washington. Para o Igor também eu confesso vários pecados, para os meus pastores. Então nós precisamos ser de verdade, começar a diminuir esses gaps, essas lacunas. E eu te convido a pensar, o que você não quer que outros saibam sobre você? Sobre o que você se torna mais defensivo? Qual é aquele pecado, aquele problema que você tem, que você não quer que os outros saibam, que você se torna mais defensivo? Pois é, com esse pecado, você precisa ter coragem e decidir abandonar esse clickbait. Tenha coragem, tenha ousadia, tome uma postura, um passo de fé. Eu vou acabar com esse clickbait na minha vida. Eu vou destruir com essa mentira na minha vida, seja lá qual for. E aqui eu lanço um desafio para você, esta semana ainda, procure um círculo, um pequeno grupo, para você se relacionar com gente de verdade. Gente que vai te ajudar a te levar para Jesus, a levar as suas cargas. Ei, desafio lançado. Procure um pequeno grupo dentro dessa igreja, procure pessoas que você possa se alinhar com elas. E também, não só isso, para aquele pecado mais complicado, aquele que você tem vergonha de pensar nele, procure alguém de confiança a quem você possa confessar o seu pecado e com quem possa orar. Pastor, o seu pastor, procure ele e fale, olha, eu tenho esse problema, ore comigo, me ajude com isso. É por isso que Paulo e Timóteo tinham uma amizade verdadeira, eles se derramavam em lágrimas um para o outro, porque eles eram de verdade, de carne e osso, não existe Superman. E queridos, um ato de coragem, um único ato de coragem, é o catalisador para o extraordinário. Eu tenho vivido isso na minha vida. Porque se existe uma coisa que eu aprendi no mundo dos negócios, é sorrir para cima e chorar para baixo. Já ouviu isso? Eu sorrio para os meus, eu choro para os meus líderes, mas está ruim, está difícil, não sei o quê, e sorrio para os que estão embaixo. E eu decidi mudar um pouco essa dinâmica, há um ano atrás mais ou menos. Eu comecei a falar dos meus calcanhares, do meu calcanhar de Aquiles, dos meus problemas, para os liderados também. Gente de confiança, amigos próximos, um círculo fechado com pessoas que me ajudam no ministério, conhecem as minhas fraquezas, conhecem o meu ponto fraco e têm orado comigo, e essa coragem de expor a minha falha e o meu pecado tem sido catalisador para a cura extraordinária na minha vida. Queridos, sejam verdadeiros, não sejam clickbait, porque quanto mais real e verdadeiro você for, mais real e verdadeiro Jesus se mostrará a você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui diante do Senhor, sem máscaras, sem falsidade, verdadeiros. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui mostrando quem eu sou de fato, pobre pecador, necessitado da sua graça, mais uma vez. Queremos diminuir essas lacunas entre quem somos de fato e aquilo que nós mostramos ser. Dê coragem à sua igreja para tomar um passo de fé, uma atitude de quebrar com esse clickbait. Dê coragem, ousadia, espírito de temor. Faça-os espírito de ousadia, de coragem, para que eles possam se lembrar quem eles de fato são. Quem nós de fato somos. Faça-nos lembrar, Pai. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Espírito para enfrentar esse mundo que vem cheio de clickbaits, de fato, cheio de coisas para nos atrair, mas nós marchamos firmes e fiéis à Tua Palavra como verdadeiros onesíforos. E mesmo que sejamos Timóteos, sendo tentados a viver uma fé não genuína, nos dê coragem e ousadia e intrepidez
para nos livrarmos do clickbait. Ajude a tua igreja para que sejamos mais parecidos com Jesus e vivamos de fato uma fé genuína e autêntica. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.